Glórias, Shalom, Deus abençoe poderosamente. Hoje eu quero falar sobre as 5 pedras de Davi, as pedras lisas do riacho que Davi pegou para enfrentar o gigante. Você conhece bem essa história de Davi, né? O que chama a atenção quando o rei manda ele enfrentar o gigante, o rei Saul, que era um rei alto, forte, né? Ele dá a sua própria armadura, a armadura real ele dá para o rei Davi. Porém, o rei Davi, o rei, que não era rei ainda, né? Era um menino Davi, a Bíblia diz que ele deveria ter uns 17 anos, aproximadamente, que ele estava levando pão e queijo para os seus irmãos na guerra. Ele não tinha nem maioridade para estar participando na guerra. E aí ele viu o gigante ali e disse: quem que é esse incircunciso que não tem parte com o povo de Deus, está afrontando, que vai ganhar quem derrubar esse gigante? E ele teve um primeiro gigante que ele enfrentou, um gigante do desmerecimento dentro da própria família, porque o seu irmão falou: olha, o que você largou as meia dúzia de ovelha do pai lá em casa e está querendo vir aqui se aparecer? E a Bíblia, ela diz que ele vira de lado como se não tivesse ouvido nada e pergunta novamente: o que vai ganhar quem derrubar esse gigante? Então, o maior gigante que ele enfrentou ali é o desmerecimento de uma pessoa querida, a desqualificação de uma pessoa que ele buscava que fosse o apoiá-lo. Imagina, seu irmão desqualificou ele. Quando você entra numa batalha já desqualificado, imagina você chegando num emprego novo e a pessoa fala assim, uma pessoa que é seu familiar: o que você veio aqui se aparecer? Imagina você chegando numa partida de futebol e falar: você não joga nada, você veio se aparecer. Imagina você chegando num ambiente e falar: essa pessoa não é de nada. Chegando na família: esse cara não vale nada. Então, muitas vezes, o maior gigante que nós enfrentamos são os gigantes na nossa convivência. E o que o rei Saul queria dar para Davi era a armadura dele. A armadura dele era uma armadura real, deveria ter feito de liga de metal, muito bem elaborada, mas a hora que ele vestiu a armadura, ele não conseguia nem se movimentar. E o que quer dizer isso? Ele pegou a armadura dele mesmo. Sabe qual que era a armadura de Davi? A armadura de Davi era uma funda, era um cajado de um pastor, era uma roupa de pastor, era uma roupa de pele de animais. Então ele se sentia seguro na essência do que ele tinha para se oferecer. E ali, então ele enfrentou um gigante do seu irmão desqualificar ele. Depois ele enfrentou outro gigante que era o rei querendo que ele usasse aquela armadura. E aí ele foi e pegou as pedras no riacho, e não pegou uma, pegou várias. Por quê? Porque ele tinha que se sentir seguro, ele tinha que se sentir com uma autoridade, mas ele usou a ferramenta que ele tinha na mão, que era aquela funda que se gira e joga. Quero te fazer uma pergunta hoje. Você tem enfrentado gigantes? Às vezes o gigante que aparenta que é o maior que você tem que vencer, quer sustentar a tua casa, quer pagar as dívidas, quer de repente viver bem com a família, ajudar alguém que está enfermo aí dentro de casa, ou você está enfrentando um gigante que quer ter uma enfermidade, mas às vezes pode ser que tem outros gigantes, uma dificuldade no relacionamento, alguém que te desqualificou, ou até mesmo pessoas que não conhecem sua batalha. Olha que importante, olha que importante essa revelação de Deus para você. Pessoas que não conhecem sua batalha e estão te oferecendo armaduras que não são para você. Existem batalhas que você não precisa entrar, existem batalhas que você vai vencer saindo delas. Batalhas em relação à família. Quando Davi teve o desmerecimento do seu irmão, ele simplesmente ignorou aquilo e não levou em conta o que o seu irmão falou. E não ficou magoado, depois você vê ele junto com o seu irmão. Então eu queria que você enfrentasse
os gigantes da sua vida. Existem gigantes grandes, mas existem gigantes do relacionamento. Existe gigante de pessoas que querem dar ferramentas para você que não são as adequadas. E hoje você vai receber uma sabedoria de Deus, vai receber uma ferramenta de Deus para você vencer. O que você tem de pedra? Eu coloquei aqui o que pode ser algumas pedras, não é? O que são as pedras? Então, a preparação, ele pegou o cajado, escolheu as 5 pedras lisas, colocou no seu alforje de pastor, e essa escolha não foi aleatória. Davi era um pastor experiente, ele tinha já protegido a ovelha de leão, de urso. Essa experiência, embora não tão glamourosa que ele teve, serviu para que ele enfrentasse o gigante. Então as batalhas do nosso passado, que você pensa, por que eu passei por tanta luta com o leão? Por que eu passei por tanta luta com o urso? Porque Deus estava capacitando Davi para enfrentar o gigante. Você está entendendo que a sua luta que você passou, Deus está te capacitando para enfrentar a outra batalha lá na frente. Isso, Deus quer que você se fortalecendo. Enfrenta o urso, enfrenta o gigante, e você vai estar capacitado. E ali aprendemos a lição que Davi se preparou em silêncio. Devemos buscar aprimorar nossas habilidades, nossos talentos, nas tarefas mais simples do dia a dia. A fidelidade nas pequenas coisas nos capacita para grandes desafios. Que talentos e habilidades Deus te deu. Pense nos talentos e habilidades. Como você pode se preparar para usar algo, a sua capacidade para fazer a vontade dele? Pense nisso. Use sua capacidade, use seu dom, use seu recurso. Uma vez eu fui fazer um evangelismo e foi muito interessante que eu peguei e estava cobrando todo mundo para ir no evangelismo. E uma pessoa disse para mim, uma pessoa que eu amo muito, ela disse assim para mim: olha, eu não vou no evangelista, eu prefiro dar minha parte em dinheiro. Gente, eu fiquei bravo, eu me senti ofendido, porque como você não vai no evangelismo e está falando que vai dar a sua parte em dinheiro? E ao decorrer dos anos eu fui aprendendo que a parte em dinheiro era muito importante, era fundamental, que sem ela também o evangelismo não aconteceria. Na impressão de panfletos, na gasolina dos carros, na alimentação da equipe no dia, de repente uma cesta básica numa casa de uma pessoa carente que nós chegávamos. Então, onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que Deus te deu dons, talentos, capacitação, e de repente qual é o seu dom? Você pode ter o dom de adquirir prosperidade, de abençoar pessoas que estão à sua volta, transbordar as pessoas que estão na sua vida, né? Então Davi, ele não confiava na sua própria força ou habilidade. Quando ele disse que estava pautado, o Senhor me livrou. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, ele me livrará também da garra desse filisteu. O Senhor me livrou da garra do leão, o Senhor me livrou da garra do urso, o Senhor me livrará da garra desse gigante. Então essa fé não era apenas uma crença teórica, era uma fé, uma convicção profunda, baseada na sua experiência pessoal com Deus. Queridos, olha que palavra para a tua vida. A sua fé não pode ser um conjunto de regras e dogmas, mas ela é baseada na sua experiência com Deus. Agora, na experiência de alguém que está ministrando na sua vida, tá bom? Então a lição, a fé e a pedra, foi fundamental para vencer aquele gigante. Precisamos cultivar uma fé viva, baseada em um relacionamento pessoal com Deus, para fortalecer a nossa fé através da oração, da leitura. Esse devocional vai alimentando o teu dia aqui com palavras de Deus, e a oração poderosa que nós vamos fazer para você enfrentar os seus gigantes, né? Terceiro ponto, propósito divino. Então Davi não estava lutando por algo pessoal, ele estava lutando para proteger o povo de Deus. Aquele homem que se declarava Golias, ele estava confrontando todo mundo. E aí ele disse: você vem
para mim com dardos e espadas, eu vou contra você no nome do Senhor. Ele tinha um propósito, eu estou indo em nome do Senhor. Então, quando você tem um propósito grande, você vai com mais autoridade, que Deus coloque propósitos grandes na sua vida, tá bom? Então, as 5 pedras de Davi nos ensina sobre a preparação do propósito. Assim como Davi enfrentou Golias, existem historiadores que dizem que Golias tinha 4 irmãos. Então, eu acredito que ele pode ter pego as 5 pedras e falou, vai que vem um irmão, e aí seja um problema lá e eu vou ter que enfrentar. Então, qual é o gigante hoje? É um problema financeiro? É um conflito no seu relacionamento? É interessante que quando Davi derrubou o gigante com a pedrada, ele foi em cima do gigante, pegou a espada do gigante e cortou o pescoço do gigante. Ele não deixou ali caído na pedrada, ele foi lá e eliminou o problema. Você tem uma situação mal resolvida na tua vida? Se revista de sabedoria e você vai superar essa situação, você vai vencer essa situação, você vai conseguir superar essa dificuldade. Então, se fortaleça em Deus, seja abençoado por Deus. Eu quero orar pela tua vida. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir essa mensagem para ter um dia abençoado, um dia maravilhoso, manda para essa pessoa e você declare aí, eu vou vencer meus gigantes. Escreva aí, eu vou vencer meus gigantes. Eu vou superar meus medos, que foi o que nós falamos ontem. Vou vencer meus gigantes hoje. Vou vencer as minhas batalhas. Vou derrubar o leão, vou derrubar o urso, vou derrubar o gigante. E aqueles que a gente nem vê, que era o irmão desqualificando, aquele que era um rei querendo fazer uma coisa boa, mas estava dando uma outra ferramenta que não era ferramenta para ele vencer. Então hoje você se revista da armadura do Senhor, para poder derrubar os gigantes. Quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na presença do Senhor, apresentando teu filho, apresentando tua filha, que tem gigantes às vezes dentro de casa, que tem gigantes às vezes, ó Pai, dentro de si mesmo, na sua alma, que quer enfrentar batalhas, quer enfrentar dificuldades e se encontra, Pai, com dificuldades, se encontra aflito, angustiado. Hoje que venha essa coragem para enfrentar os gigantes, a estratégia para enfrentar os gigantes e sabendo que muitas vezes os gigantes são dentro de casa, na convivência, no dia a dia, e às vezes estamos usando a armadura errada, estamos usando a grosseria, estamos usando uma ira, estamos usando uma teimosia, mas Davi recebeu uma armadura de pastor, uma armadura que ele cuidava das ovelhas, uma armadura que ele tinha uma ferramenta muito mais secreta, que hoje era aquela harpa que ele adorava o Senhor. Que teu filho, Pai, possa ser revestido de bênção hoje, tua filha seja revestida de autoridade para derrubar os gigantes e viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida de uma maneira extraordinária, que você derrube os gigantes ocultos, derrube os gigantes secretos e derrube os gigantes aonde você nem imagina. Receba as ferramentas do Senhor para a tua vida e tenha um dia extraordinário. Deus abençoe, graça e paz.